As palavras do Ministro da Economia e agora falamos da economia pós-Covid. Sérgio Rebelo é o nosso orador, ele que é o Chair of the Finance Department at Kellogg School of Management e vai estar aqui exatamente a falar-nos da economia pós-Covid e dos vários desafios que estão em curso, ainda para mais quando em plena Europa temos uma guerra. O meu nome é Sérgio Rebelo, é um prazer estar aqui com todos através desta apresentação por vídeo. E queria falar um pouco do que é que está a acontecer na economia a seguir à crise do Covid. Deixem-me mostrar os primeiros dados para a inflação na zona euro. E é preciso lembrar que desde 1999, desde que o euro começou, o Banco Central Europeu tem tido dificuldade em atingir a sua meta de 2%, taxa de inflação de 2%. Em geral, a inflação tem sido um pouco menor que 2%. E agora, de um momento para o outro, temos taxas de inflação de 7,5%. Por isso, o que é que está a acontecer? Bom, um dos fatores é este efeito de base, que é um efeito mecânico, que podem ver aqui neste gráfico. É que houve deflação em 2020 e por isso agora estamos a comparar os preços com uma base relativamente baixa, mais baixa do que o que seria se a inflação tivesse sido 2% constante durante todo o período. Só para dar um exemplo, suponhamos que em 2019 o índice de preços do consumidor era 110, depois em 2020 fica 100 e depois em 2021 fica outra vez 110, não é? 110, não é? Ora, a taxa de inflação entre 2020 e 2019 é cerca de menos 9%. O índice de preços do consumidor vai de 110 para 100. E depois, entre 2020 e 2021, a taxa de inflação é 10%, porque o índice de preços vai de 100 para 110. Portanto, primeiro temos deflação e depois a seguir temos inflação, que no fundo é apenas a recuperação dos preços a níveis normais. E é isso, em parte, o que está a acontecer na economia mundial. Mas não é só isso. Vemos aqui, quando comparamos a tendência de 2% que vem aqui desde dezembro de 2019, que temos taxas de inflação já acima disso, não é? Acima dessa tendência de 2%. Podemos ver qual é que é a importância do efeito base, calculando a média geométrica anual de inflação entre 2022 e 2019, e estas barras de cor laranja mostram-lhes essa taxa de inflação aqui neste gráfico, e veem que em vez de 7,5%, a verdadeira taxa de inflação média é 4,5%, portanto já bastante mais baixa, mas mesmo assim é o dobro, mais do dobro do que o alvo, o objetivo do Banco Central Europeu, que é ter a inflação a cerca de 2%. Portanto, alguma coisa mais se passa. Isso tem a ver em parte com os custos de transporte e também com o preço das commodities. Em relação aos custos de transporte, temos aqui um dos índices desses custos, o Dry Baltic Index, que é um índice de quanto custa transportar contentores entre vários portos no mundo inteiro. E veem que houve primeiro um grande aumento em 2021, em meados de 2021, o índice passou de cerca de 1.500 para 5.500, mas tem havido uma renormalização, portanto estamos agora a ter a valores que são semelhantes aos que foram atingidos em 2019. O que está a demorar mais tempo a normalizar é os custos de transporte da China. Isto é um índice que agora mostra o custo de transporte entre Xangai e vários portos no mundo. O valor deste índice em 2019 era 2.500 e vemos que passou para 10.000, um aumento enorme. Isto está-se a ajustar, mas está-se a ajustar lentamente, em parte porque a China tendo seguido uma política de Covid-0 e tendo usado uma vacina que parece menos eficaz, tem muito menos imunidade natural e, portanto, está ainda a ter lockdowns e outras políticas para tentar controlar as infecções de Covid. Só para lhes dar uma ideia agora de um outro fator, que é a escassez de bens e a escassez de produtos intermédios devido a problemas de supply chain. Estou a mostrar aqui para os Estados Unidos o rácio entre os estoques de automóveis e as vendas de automóveis. Este rácio, em geral, é 20%. E veem que agora cai para cerca de
de 3%, não há praticamente carros nenhuns para vender aqui nos Estados Unidos. Isso tem a ver com a falta de microchips. Hoje em dia os microchips são um componente essencial para a produção de automóveis e, como sabem, há uma grande escassez desse tipo de material e, portanto, há poucos carros a ser produzidos relativamente à procura. E, portanto, são fenómenos temporários, mas que ainda podem demorar algum tempo. Mais uma vez, a crise do Covid na China está a afetar também a disponibilidade de microchips e, portanto, estes fatores poderão demorar algum tempo a resolver. Mas, portanto, o último aspecto que está a condicionar a inflação e a provocar estas taxas de inflação elevadas é o preço das commodities e, em particular, o preço do petróleo e do gás natural. Vamos começar por olhar aqui para o petróleo. Vem mais uma vez este efeito base, não é? Que o preço do petróleo baixou muito entre 2019 e 2020. A procura de transporte baixou 40% entre março e abril de 2020 e, portanto, o preço do petróleo desceu imenso. Depois vemos uma recuperação, mas mesmo antes da guerra da Ucrânia, já tínhamos o preço do petróleo 45% acima do que era no final de 2019. Portanto, alguma coisa já se estava aqui a passar. E esse preço do petróleo elevado tem a ver com o comportamento dos produtores americanos, vamos falar disso daqui a um momento, e claro que agora o comportamento dos produtores americanos está a ser aumentado com a escassez de óleo, tem a ver com a escassez de petróleo, que tem a ver com as sanções sobre a Rússia. Então, vamos mostrar aqui então o preço do petróleo semanal, que é a linha vermelha, e o número de operações, o número de poços de petróleo a serem explorados aqui nos Estados Unidos. A maior parte destes poços de petróleo aqui nos Estados Unidos são explorados através desta técnica chamada fracking, em que se tenta escavar e procurar um sítio onde haja petróleo entre as pedras e tenta-se injetar uns líquidos para que se possam depois recuperar esse petróleo. É um processo que se pode começar relativamente rapidamente, portanto, demora cerca de um ano a começar, e pode-se também parar, não é? Pode-se deixar de injetar a pressão e pode-se depois voltar ao poço de petróleo. Portanto, é um tipo de produção muito flexível, o que não é verdade com a produção convencional de petróleo. E o que vem aqui é que realmente, em geral, o número de poços de petróleo a funcionar está altamente correlacionado com o preço do petróleo, mas agora temos o preço do petróleo a subir muito e o número de poços a ser explorados a recuperar de forma lenta. E isso tem a ver, sobretudo, com o facto de muitas empresas terem ido à falência quando os preços do petróleo foram extremamente baixos em 2020 e 2021 e, portanto, estas empresas não conseguiram aguentar. Agora, os ativos que elas tinham estão no balanço dos bancos, portanto, demora algum tempo a fazer esta reestruturação. Há também medo que vá haver impedimentos regulatórios, uma regulação mais apertada da poluição que estas operações geram mais tarde e, portanto, há muita hesitação em relação a fazer mais investimento nesta área. Por isso temos uma recuperação lenta dos produtores americanos que está a ajudar a que o petróleo se mantenha a níveis elevados durante um período mais prolongado de tempo. Mas claro que para a Europa o mais importante é o preço do gás natural. O gás natural na Europa, em países como a Alemanha e a Itália, chega sobretudo através de pipelines da Rússia. Mesmo antes da guerra da Ucrânia, a Rússia tinha reduzido em algo a oferta de gás natural, provocando grandes aumentos de preços. Vem aqui que há neste momento uma grande diferença, um diferencial muito grande entre os preços na Europa, que é a linha laranja, e os preços nos Estados Unidos, que é a linha azul. É difícil fazer a arbitragem entre estes dois mercados, porque é preciso transformar o gás em líquido, depois exportar o gás para a Europa e depois transformar o líquido de novo em gás. É preciso uma infraestrutura para fazer tudo isso e demora algum tempo a pôr essa estrutura a funcionar. A última commodity que lhes queria mostrar é o preço dos produtos alimentares. Estou-lhes a mostrar um índice do preço dos produtos alimentares em termos reais, o que significa que está ajustado pela inflação. E vemos então que desde que este índice começou a ser calculado em 1990, temos os preços da alimentação mais elevados de sempre. O que significa que muitos países vão ter dificuldades de nutrição, vai haver fome, vai haver nutrição de menos qualidade em muitos países em vias de desenvolvimento. Vamos também possivelmente ter alguns problemas de instabilidade política. É preciso lembrar que durante o último período em que o preço da alimentação esteve muito elevado, que é este período aqui, tivemos o Arab Spring,
e portanto é possível que em alguns países venhamos a ter realmente demonstrações e turbulência política, porque isto é um grande choque sobre o preço da alimentação. Falei-lhes um pouco da inflação, mas deixem-me falar agora um pouco das transformações que estão a acontecer na economia mundial. E só para pôr aqui alguma perspectiva naquilo que vamos falar, queria falar de um estudo sobre a maneira como os humanos perdem jogos de xadrez quando jogam com um destes computadores como o Stockfish 8. Não há nenhum humano que consiga hoje em dia derrotar estes programas que jogam xadrez. E nós humanos perdemos por uma variedade de razões, porque temos menos memória, os computadores podem se lembrar de todas as aberturas e todos os fechos de jogos, porque temos menos capacidade de fazer cálculo computacional, de fazer ver 10 jogadas à frente, quais é que são as posições possíveis. Mas é interessante que uma das razões pelas quais nós humanos perdemos quando jogamos ao xadrez é que nós desenvolvemos uma estratégia e continuamos a utilizar essa estratégia mesmo quando a estratégia já não é adequada. Se calhar a minha estratégia era controlar o centro do tabuleiro, agora perdi dois bispos, já não é possível, mas mesmo assim eu, humano, continuo a fazer jogadas só porque fazem parte da minha história, fazem parte da minha estratégia e no fundo estão a justificar as minhas jogadas anteriores. Ora, os computadores não jogam de todo assim. Olham para o tabuleiro e esquecem o passado e dado o tabuleiro que temos agora, vão tentar ver o que podem fazer melhor no futuro. Talvez o computador tenha perdido a dama, que é uma perda muito grande no xadrez, mas pronto, é o que é. Agora vou olhar para o tabuleiro, não vou estar a pensar nas jogadas passadas e em quaisquer erros passados, não vou tentar justificar esses erros, vou ver agora que o tabuleiro está assim, o que é que eu posso fazer para o futuro. E é esse tipo de atitude que nós vamos precisar nas empresas, porque o tabuleiro do mundo dos negócios está a mudar muito rapidamente e vamos precisar de olhar friamente para aquilo que temos e saber o que é o melhor que nós podemos fazer para o futuro, dado o tabuleiro do mundo dos negócios. Cada pessoa que me está a ouvir, olhar para a empresa que tem, se eu fosse criar uma empresa hoje, a empresa seria esta, teria as mesmas configurações, teria os mesmos produtos? Essa é uma pergunta que é importante fazer. Bom, deixa-me então mostrar-lhes o que é que está acontecendo na economia mundial, e este gráfico mostra-lhes que chegamos ao fim da globalização dos bens. De certa forma, o pico da globalização medido pela percentagem do comércio externo, a percentagem das exportações no PIB, aconteceu em 2007, antes da crise financeira nos Estados Unidos, que depois reverberou pelo mundo todo. Veem que a partir daí temos tido um nível de globalização que ou é constante ou até está a decrescer um pouco. E penso que o que nós vamos ver agora é uma grande tendência para a globalização dos serviços, e para mostrar porque é que os serviços são um alvo óbvio para a globalização, deixem-me mostrar estes preços aqui para os Estados Unidos. São preços das várias categorias que estão incluídas no índice de preços do consumidor. E, portanto, o objetivo do Banco Central americano é ter uma inflação de 2%, por isso seria razoável pensar que o preço de tudo o que o consumidor compra está a subir uma taxa de 2%. Mas nada pode ser mais longe da realidade. O que está a acontecer é que há artigos como as televisões e o software que baixaram imenso de preço. Uma televisão hoje custa menos 97% do que custava em 1997. Mas depois há outros serviços como a saúde aqui nos Estados Unidos e também a educação que estão a subir a taxas muito elevadas. E é a média desses preços a descer e desses preços a subirem muito que depois é 2%. Portanto, veem que estes serviços que até agora, de certa forma, foram protegidos da concorrência internacional, são um alvo óbvio, e é por isso que eu penso que nas próximas 2 décadas a globalização dos serviços vai ter um papel predominante. Essa globalização, de certa forma, teve um ímpeto com a crise do Covid. Tivemos o trabalho à distância, que vai ajudar a criar um mercado de trabalho global. Tivemos um aumento, que vamos ver que foi temporário, mas um aumento significativo da share do e-commerce nas vendas de retalho. A telemedicina, que era muito pouco usada antes do Covid, tornou-se convencional, aqui pelo menos nos Estados Unidos, e portanto isso foi uma mudança estrutural que se tornou permanente. A utilização de videoconferência e de apresentações online como aquela que estamos a assistir agora é muito mais comum agora do que antes da crise do Covid. A fintech também ganhou cota de mercado
relativamente à banca convencional durante o Covid, e até mesmo a maneira como nós passamos o nosso lazer. Usamos mais streaming, usamos mais aplicações como a Mirror e a Peloton, e agora, claro que há este grande interesse no Metaverse. Será que nós vamos passar parte do nosso lazer utilizando tecnologias de realidade aumentada ou de realidade virtual? Em relação aos modelos digitais, a todos estes modelos digitais, queria-lhes falar do facto de a estrutura económica ser muito diferente dos modelos convencionais. Deixem-me, por exemplo, para dar um exemplo concreto, falar de um banco. Vamos comparar um banco convencional com uma fintech, um banco digital. Num banco convencional, se quisermos começar um banco, os custos fixos são relativamente modestos. Temos que ter sistemas, temos que ter contratos, temos que ter branding, temos que ter uma sede, mas tudo isso é relativamente modesto. Mas os custos marginais num sistema convencional, num banco convencional, são muito elevados. Se eu tiver um banco aqui em Chicago e quiser ir fazer empréstimos para a Califórnia, preciso de ter agências bancárias na Califórnia, preciso de contratar pessoas na Califórnia, preciso fazer publicidade localmente e, portanto, o custo de ir para outro mercado é extremamente elevado. Em geral, no modelo convencional, os custos de aquisição de dados são elevados, porque está tudo em papel, os clientes preenchem tudo em papel. E as externalidades de rede são baixas porque os clientes não têm um grande incentivo para fazerem todos partes do mesmo banco. Ora, o modelo digital é completamente diferente. No modelo digital, os custos fixos são muito elevados e a razão é porque é muito caro fazer uma aplicação com uma qualidade excelente, com grande segurança em relação ao risco de ataques cyber. É muito caro fazer essas aplicações. Mas uma vez tendo a aplicação, o custo marginal de ir para outro mercado é praticamente zero. Se eu tiver um banco aqui em Chicago, que é uma fintech, se eu quiser fazer empréstimos na Califórnia e ter depósitos na Califórnia, é extremamente fácil e o custo é praticamente zero. Os custos de aquisição de dados são também muito, muito baixos, porque muitos dos dados são adquiridos automaticamente e registados automaticamente através da aplicação. E há uma externalidade de rede considerável, porque se eu estiver no mesmo banco com os meus amigos, é muito fácil trocar dinheiro, é muito fácil fazer pequenos pagamentos, dividir a conta quando vamos ao jantar, por exemplo, e portanto há uma certa tendência para utilizar bancos que são muito usados. Ora, veem que este tipo de estrutura económica é uma estrutura económica que realmente incentiva os monopólios naturais, ou situações em que há um número muito pequeno de empresas que têm uma cota muito, muito grande de mercado. E é um tipo de estrutura económica que é desfavorável para ter muitos pequenos bancos a operar. Ainda temos 4.000 bancos aqui nos Estados Unidos, não penso que esse tipo de estrutura possa perdurar. O outro aspecto destes modelos digitais é este círculo virtuoso, em que se eu começar e tiver mais dados que os concorrentes, posso produzir produtos melhores e esses produtos atraem mais utilizadores e os utilizadores dão mais dados. E é este tipo de círculo virtuoso que por exemplo, o Google utilizou para conquistar a sua posição de predominância no mercado da procura na internet. Suponhamos que nós queríamos competir com o Google. É possível desenharmos um algoritmo de busca que é semelhante ao Google, talvez não tão bom, mas muito do que o Google faz está publicado em artigos, por isso podíamos contratar alguns computer scientists e desenhar um bom algoritmo, mas nunca poderíamos competir com o Google porque não temos os dados que eles usam para treinar esse algoritmo e portanto são esses dados que são uma barreira à entrada fundamental. Mesmo com a Tesla, o que a Tesla tem que é muito valioso é milhões de horas de pessoas a guiar os Teslas com todo o ambiente à volta do carro gravado em alta fidelidade. E é esse tipo de vantagem competitiva que é difícil de destornar. E, portanto, sendo eles realmente as empresas que têm mais dados, vão atrair mais utilizadores e vão cada vez ter mais dados, portanto, criando uma situação de monopólio natural que é difícil de destornar. Agora, queria falar aqui de algumas surpresas que aconteceram durante o Covid e a seguir, e de certa forma uma surpresa durante o Covid foi a aceleração da transformação digital. Vimos aqui a share do e-commerce nas vendas de retalho nos Estados Unidos. Mas houve uma segunda surpresa que foi, assim que o Covid começou a ser menos saliente, tivemos de certa forma um regresso à tendência. Portanto, este grande aumento nas vendas de e-commerce parece ter sido temporário e isso é um dos fatores que levou à queda no preço das ações de muitas empresas de e-commerce.
é que parece que esta aceleração digital foi apenas temporária. Vimos o mesmo com o Netflix. O Netflix anunciou este mês que pela primeira vez perdeu assinantes e, portanto, mais uma vez, parece que a aceleração da transformação digital, que vem aqui no gráfico, pode ter sido temporária e que as pessoas realmente querem voltar ao teatro, querem voltar a ver espetáculos de desporto ao vivo, etc. A Peloton é outro caso. Vimos aqui o preço das ações da Peloton a subir incrivelmente durante a crise do Covid, mas temos agora valores que são muito semelhantes àqueles que a ação tinha antes do Covid. De certa forma, o que o consumidor descobriu é que mesmo que, apesar da bicicleta ser muito high-tech, quando se anda numa bicicleta estacionária, verdadeiramente não se vai para lado nenhum. Eu acho que o consumidor acabou por concluir isso e preferir andar aqui na rua numa bicicleta normal. Vemos aqui esta, de certa forma, reavaliação do preço das empresas de alta tecnologia. Estou-lhes a mostrar aqui o S&P 5, as 5 maiores empresas americanas, que são todas empresas de tecnologia: Microsoft, Apple, Amazon, Google e Facebook, e depois as 495 outras empresas que estão no Standard & Poor's 500. Vem um grande aumento, um aumento enorme no preço das ações das 5 empresas de tecnologia, mas vemos agora uma correção nesse preço, em parte, pelo menos, relacionado com este fator que lhes falei, de que a aceleração na transformação digital parece ter sido temporária durante o Covid. Bom, deixem-me falar-lhes um pouco do movimento que é muito importante aqui nos Estados Unidos, que é esta tendência de vender diretamente ao consumidor, D2C, Direct to Consumer. Vemos aqui que um par de ténis custa $25 a produzir, há alguns custos de transporte e algumas tarifas de comércio, mas este par de sapatos que foi produzido por $25 é vendido ao retalhista por 50 e depois o retalhista vende ao público por 100. Portanto, estamos a ver aqui, quando olhamos para as margens, que a margem da Nike é cerca de 25%, é um bocadinho menos de 25%, mas a margem do retalhista é 50%. E estão a ver o que é que um gestor da Nike está a pensar à noite, quais é que são os sonhos, não é? O sonho é ir atrás desta margem de retalho de 50%. E é isso mesmo que está a acontecer. A Nike criou uma aplicação chamada Nike Direct, que tem sido um grande sucesso, que permite ao consumidor customizar, reservar um par de sapatos. E, portanto, vem aqui o grande esforço que a Nike tem posto neste canal, que permite vender diretamente ao consumidor sem intermediários. E vem aqui os resultados em termos de receita no mundo inteiro. Portanto, temos uma situação em que estas marcas muito fortes vão tentar vender diretamente ao consumidor e vão tentar evitar utilizar intermediários. As vantagens são, obviamente, ter a margem de retalho, que é uma margem substancial, mas também ter melhor controle sobre a maneira como o consumidor tem um contacto com a marca. Também obter os dados que são muito importantes, não só para recomendar outros produtos, mas também como para desenhar outros produtos. Portanto, ter os dados que hoje em dia são tão importantes, e proteger melhor os seus direitos de propriedade, ter a certeza que não há produtos falsos que são vendidos como sendo da marca. Temos aqui, posso-lhes dar imensos exemplos, mas claro que o Disney Plus é uma maneira de vender os filmes da Disney diretamente ao consumidor sem utilizar os cinemas. A L'Oréal, uma das coisas que está a tentar fazer é utilizar estes canais diretos para vender cosméticos ao consumidor. A Dyson tem um novo programa chamado Dyson Live, com filmes extremamente bem feitos que mostram como é que se utilizam os produtos e com oportunidades de comprar os produtos durante esses filmes. Portanto, talvez o mundo vá ser dominado por duas tendências. A primeira são estas plataformas digitais como a Amazon, ou Airbnb, ou OpenTable, para reservas de restaurantes, que são plataformas onde muitas empresas pequenas podem listar os seus produtos e ter acesso aos consumidores. Mas depois, ao mesmo tempo, vamos ter uma tendência para a desintermediação, para as grandes marcas deixarem de usar intermediários e falarem diretamente com o consumidor e venderem diretamente ao consumidor. Este gráfico mostra-lhes o que é que está a acontecer em termos de regresso ao trabalho. Estes dados vêm de
um sistema de alarme muito sofisticado, portanto, que apenas está instalado em edifícios relativamente caros, mas que nos dá uma ideia de quão lento tem sido o retorno ao trabalho e quão permanente parece ser a tendência para as pessoas trabalharem em casa. Este trabalho à distância está a criar aqui efeitos muito grandes no mercado imobiliário, e o que estamos a ver pela primeira vez é um grande aumento dos preços em zonas de baixa densidade, os subúrbios das cidades, e um decréscimo de preços no centro da cidade. Porquê? Porque as pessoas agora só vão trabalhar 2 ou 3 dias por semana, preferem viver fora da cidade, em sítios onde têm mais espaço e menos trânsito, e depois apenas ir para a cidade nos dias em que têm que trabalhar. E, portanto, isso significa que um apartamento no centro da cidade é hoje menos desejável do que era antes do Covid. Queria-lhes falar, por fim, da relação entre o trabalho à distância e a produtividade. Em particular, queria-lhes falar de um estudo muito interessante feito num call center chinês, em que 50% dos trabalhadores, através de uma lotaria, foram escolhidos para trabalhar em casa e os outros 50% trabalharam de forma normal no call center. E os resultados são extraordinários porque o grupo que trabalhou em casa aumentou a sua produtividade em 13%. Ora, isto é um aumento de produtividade brutal, porque é difícil aumentar a produtividade de um call center. O trabalho é muito chato e é muito repetitivo. Portanto, isto é um grande aumento de produtividade. Mas, para além disso, os trabalhadores que trabalharam em casa não só foram mais produtivos, como disseram que estavam mais satisfeitos com o seu emprego. Agora, o estudo também descobriu que 2 trabalhadores semelhantes, um que trabalhou em casa e outro que trabalhou no escritório, o trabalhador que ficou em casa tem menos probabilidade de ser promovido do que o trabalhador que ficou no escritório. O estudo deixa também a pergunta se será que trabalhar em casa é bom para fazermos coisas que já sabemos fazer, para fazermos tarefas que já sabemos fazer, e potencialmente poderá ser mau para novas tarefas. Se nós quisermos agora fazer tarefas que ainda não fizemos, será que, tendo toda a força de trabalho em casa, será que conseguimos fazer isso? Mas isso é uma pergunta que fica um bocadinho no ar. Deixem-me mostrar-vos um bocadinho de onde é que vem o aumento da satisfação daqueles trabalhadores que agora ficaram em casa, e muito desse aumento tem a ver com o facto de não terem que viajar para o emprego. Todo esse tempo de viagem é um tempo que reduz muito a satisfação. Temos aqui um estudo feito na Alemanha em que as pessoas dizem quão satisfeitos estão com a sua vida, e estão a ver que há aqui uma grande correlação com o número de minutos que eles passam por dia a viajar para o emprego. Se eu viver perto do meu emprego, provavelmente tenho uma vida muito mais gratificante de se viver muito longe do emprego. Bom, uma questão que se põe é se dados os resultados deste estudo chinês, se os trabalhadores em casa são mais produtivos, como é que as empresas não tinham adotado o trabalho à distância? E a razão é simples, é que há este efeito de seleção. Quando as empresas anunciam empregos que são apenas feitos em casa, atraem um tipo de trabalhador que é menos produtivo e menos motivado. E, portanto, há este efeito de seleção. Lembrem-se que no estudo chinês, as pessoas que trabalharam em casa foram escolhidas aleatoriamente, portanto, não houve este efeito de seleção. Por isso, de certa forma, é uma má ideia nós anunciarmos empregos que apenas podem ser feitos em casa, porque vamos atrair uma pool de talento que não é tão boa como a pool que poderíamos atrair se fosse um emprego normal. Portanto, este aqui é um dos aspectos que levou as empresas antes do Covid a não abraçar tanto o trabalho remoto. Finalmente, queria-vos falar de um estudo da Microsoft. A Microsoft está muito preocupada com estas questões do trabalho à distância. E fizeram um estudo muito bem feito, e o que descobriram foi que, obviamente, trabalhar em casa significa que temos mais blocos de tempo sem interrupção. E para o tipo de trabalho que os engenheiros fazem, programação de computadores, etc., esses blocos de tempo sem interrupção são muito valiosos. Mas a Microsoft também descobriu que trabalhar em casa, obviamente, reduz a possibilidade de colaborar com outros. Por isso, para já, as ideias que temos é que, se dermos a todos os trabalhadores alguma flexibilidade para trabalhar em casa, provavelmente vamos ter um aumento de produtividade e um aumento de satisfação. É claro que se nós anunciarmos empregos que são apenas feitos em casa, são trabalhos à distância, provavelmente vamos atrair o tipo de trabalhador menos motivado e menos produtivo. Agora, temos de ter cuidado. As pessoas que trabalham muito em casa têm menos possibilidade de promoção, e vamos talvez reduzir
vamos talvez reduzir as possibilidades de colaboração entre os nossos trabalhadores se insistirmos muito no trabalho à distância. Finalmente, queria mostrar aqui alguns dados sobre as transformações que estão a acontecer na economia mundial e a velocidade com que essas transformações estão a ocorrer. Isto são dados sobre a lista de empresas na Fortune 1000, a lista das 1000 maiores empresas do mundo. E os dados que lhes estou a mostrar, os números que lhes estão a mostrar, indicam qual é que é a percentagem de empresas na Fortune 1000 que são novos nessa lista, que não estavam na lista na década anterior. E, portanto, veem que nos anos 70, cerca de 35% das empresas não estavam na lista na década anterior. Agora, se olharem para a última década, para a qual temos dados, esse número é 70%. 70% das empresas no Fortune 1000 são empresas novas na lista, são empresas que talvez existissem antes, mas que entraram na lista na última década. E claro que se há 70% de empresas novas, há também 70% de empresas que perderam o seu lugar. E o que é que aconteceu a essas empresas? Bom, essas foram as empresas que continuaram a jogar as mesmas jogadas, continuaram a fazer as mesmas jogadas de xadrez no mundo em que o tabuleiro mudou. Por isso, espero que esta pequena apresentação os tenha estimulado a pensar sobre as formas como o mundo está a mudar e a pensar sobre as formas como nós nos precisamos de adaptar e de ir buscar novas jogadas, novas estratégias para que as nossas empresas possam continuar a vencer. Muito obrigado. Muitas pistas que nos deixou aqui o Sérgio Rebelo para o debate, que segue já a seguir, com Patrícia Teixeira Lopes, Associate Dean no Porto Business School, e também com o Filipe Santos, Dean da Universidade Católica de Lisboa. Muito bom dia aos dois, bem-vindos. Eu começo, antes de desenvolvermos alguns aspectos da temática das pistas que foram aqui lançadas por Sérgio Rebelo, eu gostaria de ouvir o vosso comentário, que comece por si, relativamente aos dados que foram conhecidos pelo Instituto Nacional de Estatística, que confirmou a taxa de inflação portuguesa de 7,2% em abril deste ano, o que significa a taxa mais elevada de inflação desde 1993. O que nos leva a uma grande preocupação face ao que aí vem, tendo em conta que também as estimativas existentes para países como o Reino Unido para o quarto trimestre apontam para inflações na ordem dos 10%. Obrigado, Cristina. Bom dia a todos, é um prazer aqui estar e é sempre um prazer ouvir o Sérgio. Aliás, o Sérgio é antigo aluno, antigo professor da Católica Lisbon, School of Business and Economics, e de facto consegue magistralmente explicar de forma simples e elegante coisas muito complexas, incluindo a origem da inflação. Sim. E o que é que podemos esperar. Os números não me surpreendem. Eu tenho falado há bastante tempo que a inflação parecia mais preocupante do que as entidades monetárias afirmavam. Eu acho que não queriam assustar as pessoas e, portanto, não queriam antecipar angústias, mas a inflação está aí. Eu acho que era inevitável que em Portugal a inflação, de certa forma, acompanhasse o que estava a acontecer nos outros países europeus. Agora, eu acho que a inflação já existia há bastante tempo nas nossas economias, mas não existia nos preços, existia a inflação nos ativos. Sim. A nível global. Por exemplo, houve os dados que o Sérgio mostravam um enorme aumento dos índices acionistas, mesmo, por exemplo, em relação ao antes da pandemia versus durante a pandemia, as ações estavam 30% mais altas em média, e as tecnológicas 100% mais altas, comparado com o início da pandemia. Portanto, sabendo que havia pandemia e que haveria redução de lucros durante vários anos, o mercado tinha inflacionado os ativos, inflacionou os ativos cripto, houve uma especulação enorme à volta dos ativos cripto, as casas achava-se que iam cair por causa da pandemia, aumentaram o preço das casas e, portanto, já havia inflação. E porquê? Porque há uma enorme massiva liquidez, poupanças acumuladas em décadas, mais a liquidez injetada pelos bancos centrais com uma taxa de juros anormalmente baixa. Para onde é que vai? Quando uma economia tem este montante de dinheiro sem aplicações, porque as taxas de juros eram negativas, para onde é que vai? Para comprar ativos. Sim. E, eventualmente, depois, quando os ativos já estão muito inflacionados e há escassez de procura provocada, em parte pela pandemia, pelo regressar da economia e pelo efeito da guerra, que em algumas áreas teve impacto, no fundo, depois começa esse pool de dinheiro a inflacionar também os preços dos bens. Avisos, nomeadamente de organismos de defesa do consumidor, que foram feitos inúmeros avisos a dizer, atenção,
atenção aos riscos, porque as coisas poderão mudar e podem realmente vir a mudar, até porque até o próprio BCE, sempre com muitas cautelas, já disse que as taxas de juros vão realmente sofrer alterações, nomeadamente em julho. Já foi estipulada uma data, sendo que também a compra de dívida, ou seja, o BCE, que servia aqui como garantia de toda a nossa dívida, o que fazia com que tivéssemos junto dos mercados uma credibilidade como a que tínhamos até agora, tudo poderá alterar. E temos, por exemplo, já, até relativamente como combate à inflação, o Reino Unido com uma taxa de inflação na ordem, uma taxa de juros já na ordem de 1%. Portanto, temos aqui, de repente, um cenário de uma tempestade perfeita. Ainda não estamos na questão, já lá vamos, da guerra e de outras questões e da falta de material e tudo o resto. Só relativamente a esta matéria que já vinha de trás e que agora, de repente, estava efervescente e agora está a vir mais ao de cima. A bolha está quase a arrebentar. É isso mesmo, muito bom dia primeiro, Cristina, um gosto de estar aqui, partilhar este painel com o Filipe, ter ouvido aqui o Sérgio, muito bom dia também a todos. Efetivamente a bolha arrebentou e está a sair fora da panela se pensarmos nesses termos. E efetivamente o que está a acontecer é algo que já estava a acumular de trás em termos de preços de ativos financeiros e ativo imobiliário e agora que se está a lastrar à economia real, porque está tudo interligado, nós não podemos separar, portanto, temos aqui o efeito da pandemia, ao qual se veio juntar o efeito de uma guerra que está a trazer pressão adicional sobre preços e ainda não falamos dos salários, porque se vai entrar mais à frente no mercado de trabalho e que também vai ter implicações necessariamente sobre os preços e, portanto, a inflação que estamos a assistir hoje, e que saiu hoje a confirmação do número em Portugal, está cá para ficar e os bancos centrais, e nomeadamente o Banco Central Europeu, já anunciou, portanto, eu ia dizer, os bancos centrais mais tarde ou mais cedo, talvez aqui o Banco Central Europeu um bocadinho mais tarde, mas enfim, vão tomar as medidas e estão a tomar as medidas a nível de taxa de juros para controlar a inflação. E, portanto, estamos num contexto muito diferente, que é realmente muito novo na última década, porque já tivemos situações semelhantes no passado, mas para as nossas empresas, para os gestores atuais, temos aqui uma situação complicada de taxa de juros elevada, que vai aumentar, portanto, o custo de capital, o custo do investimento, que vai reduzir por essa via a rentabilidade, efetivamente, dos investimentos, dos negócios, e ao mesmo tempo a pressão nos preços, portanto, dos fatores de produção, que vão, mais uma vez, trazer esse problema para as empresas e, portanto, depois se vai refletir na economia. Portanto, é de esperar, uma pergunta da Cristina era muito relacionada com a política monetária, é sim de esperar um aumento de taxas de juros pelos bancos centrais, em particular o Banco Central Europeu, que vai ter repercussões na economia. Isto vai ter que ser acompanhado muito, não é possível fazer aqui uma grande previsão, isto é acompanhado, porque o grande risco, todos nós sabemos qual é, são riscos de termos taxas de juro elevadas, taxas de inflação elevadas e um decrescimento e ao mesmo tempo um decrescimento da economia. Isso é uma situação muito grave e que ninguém quer e que obviamente o BCE quer evitar na Europa e portanto são esses check and balances que vamos ter que continuar a acompanhar. A situação já vinha atrás, mas já aqui a juntar-se e já havia realmente sinais, até antes da pandemia, já havia ali uns sinais, mas temos que juntar agora dois ingredientes, portanto as coisas não eram novas, mas temos que juntar dois elementos novos, muito novos, nos últimos anos. No espaço de um século tivemos uma outra pandemia, portanto são raras as pessoas que viveram a outra, não é, que ainda estejam vivas, e temos uma guerra na Europa também. Portanto, com mais estes dois elementos, quando vemos vários executivos, o português e outros, a falar de um modo até relativamente às bazucas, que nós qualificamos como bazucas, o enorme dinheiro que vem de lá de fora, da União Europeia, para ajudar a alavancar as economias para fazer frente à crise provocada pela pandemia, nós olhamos para aqueles montantes, que são realmente elevados, mas até que ponto é que conseguem fazer frente com esses ingredientes? Pandemia
mais guerra, que não sabemos, cujos efeitos não sabemos, consequências não sabemos, porque não sabemos se vai ser ou não prolongada, tendo também outra ainda ingrediente que eu lanço para a questão, a adesão, hoje anunciada à NATO, da Finlândia, e a Suécia, que também se prepara. Portanto, não sabemos também qual vai ser o posicionamento da Rússia face a estes dois novos elementos. Eu diria que o efeito da pandemia nas economias foi muito aliviado pelo massivo apoio público que foi dado às empresas, em particular e para manter o emprego na Europa, e aos consumidores diretamente nos Estados Unidos, o que depois gerou também uma inflação em termos de ativos financeiros. E o que aconteceu foi que, de certa forma, manteve-se a capacidade produtiva relativamente intacta, mas houve algumas reconfigurações. Por exemplo, aumentou muito, como aumentou a parte digital, o trabalho remoto aumentou muito a procura de chips. Isso levou depois a uma escassez de chips, que é um componente base. E agora está a acontecer o mesmo por causa da guerra na parte da produção de alimentos e na energia. E, portanto, há vários componentes básicos para a economia do dia-a-dia, que é a alimentação e a energia, e para a economia digital, que é os microprocessadores, que estão com alguma escassez numa altura em que há forte procura por esses produtos, porque há um recuperado da economia com o fim da pandemia. Uma tentativa. E, portanto, isso acelerou, exacerbou as pressões inflacionistas e a perturbação dos mercados. Ou seja, às tantas também o mercado e a forma como os preços são formados não está preparada para estas perturbações. Nós tínhamos um sistema de formação de preços de energia adaptado para um mercado que está com alguma estabilidade e que o preço é definido na margem. Quando o mercado fica desestabilizado, o preço na margem é elevadíssimo, mas não é que custe 5 vezes mais ou 8 vezes mais produzir toda a energia, mas o preço depois que os consumidores e as empresas pagam é 4 ou 5 vezes mais. Portanto, também tem que se pensar um bocadinho como é que se reequaciona e repensa a formação de preço do mercado nesta altura tão instável. Esse é um aspecto. O outro aspecto que o Sérgio falou e que é preocupante é que a inflação, obviamente, cria perturbações nas empresas, mas afeta muito diretamente também as famílias, em particular as famílias com pouca margem entre o seu rendimento e o consumo. Portanto, quem tem pouca margem, por exemplo, em países como Portugal, há uma classe média ou média baixa que está já a ficar muito aflita porque os preços estão todos a aumentar, da alimentação, da energia, e não há margem. E, portanto, vai haver muitas famílias a entrar em pobreza, em países da Europa, mas em países em desenvolvimento, que era o ponto que o Sérgio fazia, vai haver, portanto, durante a última década antes da pandemia, nós conseguimos retirar quase 1 bilhão de pessoas da pobreza, pelo crescimento económico que aconteceu, em particular na Índia e na China, mas também noutros países, e agora, desde a pandemia, estamos a voltar a um aumento da pobreza que pode acelerar agora, e nós sabemos que o aumento da pobreza e da desigualdade causa perturbações sociais e políticas que podem ter consequências gravíssimas. Portanto, juntando uma guerra e um espectro de guerra na Europa com a possibilidade de perturbações sociais que vão começar a crescer em países com menos capacidade económica, incluindo alguns países europeus, eventualmente até do sul da Europa, e em França também notamos alguma, com as camisolas amarelas, portanto, os coletes amarelos. E não sabemos qual vai ser a evolução em França, porque vai haver eleições em junho, não é? Exatamente. E vimos o que é que aconteceu agora nas presidenciais. O cenário económico tem graus de incerteza e de risco hoje em dia, em várias frentes, que são muito preocupantes. Eu só acrescentaria um ponto que é um outro bolha que me pareceu que existia, era nas obrigações do Tesouro. Como é que era possível, já com as expectativas de inflação que se adivinhavam, comprar uma obrigação do Tesouro alemão ou até português a 10 anos, com uma taxa de juros de 0,5% ou às vezes até negativa? Isso era no fundo, assumir que durante 10 anos a inflação não iria aumentar. Agora, o que pode acontecer é que com o aumento da expectativa da inflação pode haver uma quebra nos mercados obrigacionistas, no preço dos ativos, de 20% ou 30% de repente, porque eu estou comprometido a receber 0% pelo meu dinheiro durante 10 anos e as taxas de juros estão a começar a subir a 1%, 2%, 3%. Portanto, pode haver aqui uns ajustes nos mercados de ativos. Eu diria no mercado das tecnológicas, que era uma bolha clara no private equity e também nos mercados de ações, já está a haver uma correção. Nas obrigações, eu diria que provavelmente irá haver uma correção a muito breve trecho. Nas cryptocurrencies, eventualmente, também poderá haver, porque era também uma bolha especulativa grande. Portanto, vamos ter aqui perturbações, tanto nos mercados financeiros como no mercado real, bastante sérias. E relativamente, Filipe, diga-me, em relação
ao facto de amanhã vai haver, hoje há Conselho de Ministros, amanhã haverá outro, relativamente à questão da fixação de preços energéticos ao mercado ibérico. Já houve um parecer provisório por parte da Comissão Europeia, mas até que ponto é que esta questão poderá beneficiar realmente o mercado ibérico, nomeadamente Portugal, em todo este contexto? Sim. Sim. Portanto, este acordo que Portugal e Espanha está a tentar chegar com a Europa quanto ao preço, portanto, da energia, fixação, parece-me que no curto prazo, obviamente, vai ter aqui um efeito, vai ser bem apreciado pelas empresas e pelos consumidores da energia, vai ser favorável porque vamos conseguir controlar aqui o preço. Note-se que muitas empresas já tinham contratos de preço fixado e, portanto, também não vão beneficiar, enfim, por aí além, porque já tinham feito a sua cobertura de risco a este nível. Depois é preciso cuidado a nível de, portanto, mais a médio prazo e perceber que nós não podemos ficar fora do funcionamento do mercado europeu, até porque nós não sabemos quanto tempo é que vai demorar esta crise energética, não é? Quanto tempo é que os preços vão estar com esta volatilidade e se Portugal e Espanha ficar de fora, podemos depois mais tarde vir até a perder a flutuação do mercado e, portanto, é preciso aqui um acompanhamento. Mais uma vez, o que temos na nossa frente é muita incerteza e pela primeira vez estamos aqui com muitos fatores. Nós falamos de incerteza sempre, não é? Há muitos anos, eu estou numa escola de gestão. O que nós ensinamos é gerir a incerteza, mas o nível de incerteza nas várias frentes que temos neste momento, de facto, nunca vi, não conheço, nunca vivemos, como disse, pelo menos nós, nunca vivemos uma situação igual e, portanto, está aqui muita coisa em jogo e os preços da energia é apenas um dos aspectos, não é? E, portanto, temos que estar aqui com esta consciência destes temas todos e, portanto, o tema, para mim, um dos temas que o Filipe que abordaram, esta questão do aumento da desigualdade social e o impacto que vai ter em Portugal, vamos pensar em Portugal, nas classes médias, vai ser muito complicado. Se as médias vão realmente baixar o seu nível, vai haver aqui um aumento de pobreza a esse nível, vai haver um aumento do gap entre os mais ricos e os médios e os mais pobres, porque depois ao nível dos outros ativos pode haver alguma correção, mas a correção dos outros ativos financeiros e ativos imobiliários nunca vai ser o que está a acontecer, porque as famílias que têm os salários todos, que gastam os salários de forma completa no seu dia-a-dia para a sua vida normal, não têm poupanças, portanto vão ver com a inflação o salário não vai ser suficiente e, portanto, é aqui que vamos perdem completamente e vamos ter a tal nível de pobreza a crescer. Quem tem as poupanças vai encontrar forma, porque as taxas de juros inclusive vão ser superiores, resta saber se vão ser superiores à inflação, mas há ativos alternativos onde podem manter as suas aplicações e, portanto, aí não vai haver problema. De facto, é quem vive no limiar do seu salário, é nesta enfim, desequilíbrio que se vai gerar, porque as pessoas não estavam a contar, que vão surgir os maiores problemas. E depois entra aqui a questão que muitas vezes em Portugal se fala da subsidiodependência. Realmente Portugal e outros países europeus com a pandemia ajudou muito, é um facto, e houve uma grande flexibilidade por parte da União Europeia relativamente ao déficit. Sabemos que no atual contexto o déficit até poderá ser baixo, mas neste momento isso pouco relevância tem na prática, não é? Porque na economia real as pessoas precisam de ajuda, mas o Estado também não vai ter grandes meios para ajudar. Pronto, esse tema, de facto, traz-nos sempre aqui alguns paradoxos, aliás, porque todo este processo que vivemos da pandemia, se pensarmos em termos depois dos seus impactos, não foi exatamente aquilo que nós pensávamos que ia ser à partida. Quando começou a pandemia, achávamos isto vai ser um desemprego gigante, vamos destruir negócio, vamos destruir a economia. Só que o dinheiro ficou lá. Mas depois, por várias vias, ficou lá e foi injetado mais dinheiro. Foi injetado dinheiro fabricado na Europa e nos Estados Unidos. E, portanto, não apenas o desemprego não aumentou, pelo contrário, reduziu-se. Neste momento nós temos as empresas à procura de pessoas, portanto, há de facto uma procura maior do que as pessoas que existem para trabalhar.
poderá ser aqui uma lógica de pouca flexibilidade devido aos subsídios, podemos ir por aí um bocadinho, mas isto é um facto. Neste momento não há pessoas suficientes para o trabalho que existe, essa é a situação. E também a pandemia, falou-se muito, vai destruir a economia, vai destruir negócios, mas o que nós estamos a presenciar, e o Sérgio falou um bocadinho, é que de facto outros negócios surgiram e conseguimos crescer aqui. Neste momento já estamos, Portugal ainda não atingiu o nível que tínhamos, mas já todas as economias mostraram grande crescimento agora nesta fase, ainda em Covid, nós ainda estamos em Covid, e portanto... Isto para dizer o quê? Que, de facto, nós temos uma realidade que não era exatamente a que esperávamos no início da pandemia, que teve a ver muito com estas injeções de dinheiro, e ainda bem, mas agora temos uma situação que temos que também saber geri-la e que tem a ver com um bocadinho a escassez de recursos, seja, nomeadamente, recursos humanos, mas também que agora, ao qual se veio juntar a escassez de outros fatores de produção devido aos problemas decorrentes de uma guerra e da disrupção, nomeadamente das cadeias de logística e de aumento de preços de algumas matérias-primas. E, portanto, é este caldeirão de vários fatores que se estão agora aqui a juntar e que temos que perspectivar como é que... E há soluções, ou seja... Que tipo de solução é que preconiza? Porque quando uma pessoa, por exemplo, ainda tem dinheiro, tem algumas poupanças e quer, por exemplo, comprar um carro, nós sabemos que agora o tempo de espera, na melhor das hipóteses, são 6 meses. Não há. Tem uma avaria no carro, uma coisa que o produto estaria cá em 1-2 dias, está cá em 6 semanas. Vou-lhe dar até um exemplo prático. O que aconteceu ontem na minha casa, um carregador do computador do meu filho avariou, a estimativa de entrega é de 6 semanas, que é uma coisa extraordinária. Portanto... Sim, está a mudar e, portanto, nós estávamos a viver numa economia quase... E a nível de emprego, quais são as repercussões? Porque... Nós vivíamos numa economia que tínhamos tudo disponível, tudo pronto, fast food. Isso terminou. Nós, neste momento, vamos ter que aprender, pessoas individuais, mas as empresas também muito. Estou sempre muito a pensar nos negócios, no business plan, como é que vamos gerir o nível das empresas. Também vão ter que perceber, nós e as empresas, que vamos ter que trabalhar com o que temos. Vamos ter que gerir os recursos que temos, que são mais escassos e, portanto, vão ter que ser mais bem utilizados e usados cirurgicamente. Por exemplo, a nível do setor automóvel, o que é que nós vimos acontecer nas principais marcas? Perceberam que não tinham, portanto, o número de matéria-prima, microchips, suficiente para produzir o que precisavam, começaram a produzir e a direcionar para os automóveis de setor, portanto, mais elevado. E, portanto, até se formos pensar a um nível mais elevado, até porque são aqueles que lhes dão mais margem, que lhes conseguem manter um nível de negócio. Portanto, aí já é uma estratégia que estamos a ver do lado do setor automóvel para no fundo, disponibilizam os preços mais elevados. Os preços mais elevados consegue, mesmo assim tem que esperar, mas mesmo assim consegue. Nos automóveis do nível mais baixo, então é que alguns até desapareceram. Em Portugal já nem há oferta quase no nível de entrada. E, portanto, esta é uma estratégia que existe, que é direcionar os recursos que são escassos para aquilo que me traz mais margem e mais nível de negócio. Isto, do ponto de vista Estava só de fazer um comentário em relação ao COSER. E também sobre esta matéria, já agora. Sim, mas há um tema que o Sérgio falou que tem, acho que, implicações profundas e é diferente do que habitualmente ouvimos. Normalmente ouvimos há uma reversão da globalização e, portanto, a criação de blocos, mais proteccionismo e está a acontecer. Mas ele fez uma nuance disso. Há a reversão da globalização de produtos, mas há um aumento da globalização de serviços. O que é interessante, é um ponto interessante que nem sempre é feito. E o que tem uma consequência é que a fábrica de ontem, a Auto-Europa de ontem, não é a Auto-Europa da amanhã. Nós não deveríamos estar à procura de mais Auto-Europas, mas os centros de desenvolvimento de software, os centros de competências das grandes empresas mundiais que se possam localizar em Portugal são a Auto-Europa de ontem. E, portanto, é aí a nossa política de industrialização não pode ser olhada para vamos tentar atrair fábricas, mas vamos tentar atrair centros de desenvolvimento, centros de servidores, portanto, que sirvam a globalização de serviços digitais que está a acontecer e que é fundamental e que tem a vantagem que requer recursos qualificados de maior valor, o que aumenta o valor médio dos salários em Portugal. Portanto, uma estratégia para Portugal de industrialização é a industrialização em termos de entrar na globalização de serviços e não na deglobalização de produtos, que está, portanto, que no fundo que é uma aposta que já não tem muito futuro. Portanto, este é um ponto que o Sérgio deixou e que eu acho que era importante. Só um último ponto que é uma consequência do que ele disse, que engraçada é, como há este fenómeno da persistência estratégica,
uma implicação é que provavelmente iremos assistir a uma maior rotação de líderes das empresas. Não só iremos assistir a uma rotação das empresas de topo, porque elas vão ser disrupted, mas também iremos assistir a uma rotação de líderes, porque os líderes que estavam lá ontem e hoje não vão conseguir lidar com os desafios do amanhã. Portanto, pode haver aqui um grande, também a nível de lideranças empresariais, uma grande... Tipo técnicos de futebol. Alteração, exatamente. Tipo, É um bocadinho, não é? É mesmo isso. É mesmo Eu vou-vos dar um minuto a cada um, porque não temos muito mais tempo, mas só com uma deixa, se face a todo este contexto, é ou não, e tendo em conta o nosso tema, é ou não um risco apostar na inovação? Não, não é um risco. Eu acho que neste momento Portugal, e eu queria deixar mesmo esta mensagem, tem oportunidades únicas para se posicionar neste novo mundo, nesta nova organização geopolítica e geoestratégica, precisamente trazendo centros de inovação, centros das empresas, mas como uma oportunidade, porque as empresas globais estão elas próprias a perceber que têm que se deslocalizar de países que estavam em offshore, bastante longe dos seus centros produtivos, e trazer para Portugal. Portugal tem uma localização única, é um país europeu, e numa lógica de nearshore, onshore, as empresas estão a perceber que têm que o regionalizar, não no sentido da região, mas numa Europa que tem ela própria que ser mais autossuficiente na sua cadeia de abastecimento, em toda a cadeia de valor. Portugal tem as condições, porque tem os recursos humanos qualificados, temos de facto o conhecimento que estas empresas mundiais necessitam e podemos atrair para Portugal. E eu digo não só os centros de inovação, mas eu gostava muito de ver aqui uma end-to-end, ou seja, as empresas trazerem para Portugal. Nós temos aqui uma grande tradição industrial, de indústria manufatureira, digitalização, temos essa possibilidade, trazerem para aqui todo o seu processo produtivo, e Portugal realmente conseguir reter aqui o valor acrescentado e por essa via também reter o talento, que é um tema que é muito caro neste momento ao nosso país, porque nós produzindo mais, produzindo melhor, com mais valor acrescentado, podemos pagar mais salários e, portanto, conseguiremos por essa via reter os melhores em Portugal. Filipe Santos, também eu acho que é um enorme risco não apostar na inovação hoje em dia. E, de certa forma, o Sérgio também explicou porquê, porque com a globalização de serviços, o que vai acontecer é as plataformas digitais são monopólios naturais e, portanto, vai haver um ou dois vencedores em cada setor. As grandes empresas multinacionais com uma marca muito forte conseguirão ir direto ao consumidor, desintermediar eventualmente retalhistas ou outros, e conseguem chegar ao consumidor e criar um ciclo virtuoso. As empresas médias, que não têm um produto muito diferenciado ou que não têm uma marca muito forte, são aquelas que poderão ficar a perder. Portanto, vou apostar na inovação, ou na inovação de produto ou serviço, ou na inovação também a nível comercial, de marketing, de branding. É fundamental para as empresas poderem sobreviver e criar valor no mundo competitivo e global e digital que iremos viver no futuro. Portanto, é fundamental continuar a apostar na inovação. Meus senhores, foi um gosto. Muito obrigada por terem participado neste congresso da APDC. Obrigado. João Adelino Faria, agora a emissão é contigo.